Aí está o professor Gilvan. Bem-vindo, prof. Sara. Bem-vindo, professor Gilvan, professor Dr. Gilvan Müller de Oliveira, que nos vai trazer o tema o português na transição de língua nacional para a língua internacional e a estratégia do multilinguismo. O professor Gilvan de Oliveira é professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em Linguística pela Unicamp, mestre em Linguística Teórica, Filosofia e História pela Universidade de Constance, na Alemanha, doutor em Linguística pela Unicamp, pós-doutorados na Universidade Autónoma Metropolitana Iztapalapa, no México, na Universidade de Hyderabad, na Índia, e na Universidade Estatal Russa para as Humanidades, em Moscou, na Federação Russa. Coordenador-geral do IPOL, Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística de Florianópolis, desde 2002 até 2010. Diretor executivo do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, IILP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, situado em Cabo Verde desde 2010 até 2014, coordenador-geral da Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, desde 2018 até 2022, com sede na Universidade Federal de Santa Catarina, que envolve 25 universidades em 14 países e pesquisa as diferentes facetas do multilinguismo. Professor, seja muito bem-vindo. Dou-lhe todo o espaço para que a gente possa escutar. A gente não está escutando. Não, a gente não escuta ainda. Está, agora já está. Ok, agora, ok. isso. Okay. Não estava liberado. Muito bem. Boa tarde, então. É um prazer muito grande estar aqui. Eu vou compartilhar aqui uns slides para a nossa reflexão. E um grande prazer estar com vocês, então, nessa comemoração do Dia da Língua Portuguesa, né? Ainda que em situações tão extremas como as que estamos vivendo nesse último ano e até agora, né? Então, o que eu vou fazer hoje aqui é discutir um pouco a relação entre língua nacional e língua internacional, porque quando nós estávamos no Instituto Internacional da Língua Portuguesa, tentamos trabalhar 3 conceitos centrais. O conceito de língua pluricêntrica, o conceito de língua internacional e o conceito de multilinguismo. Na época, isso ainda era, embora esses conceitos já existissem, no contexto da discussão da língua portuguesa, isso ainda era algo pouco entendido, né? E, de fato, hoje esses conceitos se expandiram, muitas pessoas usam. E, basicamente, eu vejo que também muitas pessoas usam o conceito português língua internacional, mas mais como um bordão do que propriamente entendendo o que isso pode significar do ponto de vista conceitual, do ponto de vista operativo, né? Então, a discussão é um pouco para trazer isso. Eu vou discutir português como língua pluricêntrica amanhã, numa palestra, numa conversa com a Universidade Mackenzie, com a nossa colega Regina Brito, né? E ontem discuti lá na Unesco, em Paris, a convite da missão brasileira junto à Unesco, exatamente o conceito de português, ensino em situações multilingües. Então, pegando essa semana para explorar um pouco esses 3 conceitos que, de certa forma, são fundamentais para o nosso trabalho hoje, né? Voltando à questão da cátedra, só para elucidar, então a nossa cátedra é uma rede de universidades e que, no nosso caso, com universidades na América Latina, África, Europa e Ásia, se preocupa em pesquisar aspectos diferentes do multilinguismo. Internacionalização, mediação intercultural, ensino de línguas, tradução e acessibilidade, economia e direitos linguísticos, TICs, fronteiras, migrações, diásporas, enfim. Essas universidades têm, então, equipes. Algumas universidades participam em mais de um eixo, outras participam apenas em um eixo, e nós vamos conversando e colocando em contato também sistemas universitários que normalmente não se conhecem, né? Por exemplo, a Indonésia tem um sistema universitário parecido com o do Brasil,
em termos de número de alunos e tudo, mas no Brasil nós não conhecemos o que os colegas da Indonésia fazem e eles não conhecem o que nós fazemos. Então, a cátedra tem um pouco essa missão, né? Essa perspectiva que eu apresento aqui, eu tive a oportunidade de desenvolver como, então, uma história político-linguística na Universidade Estatal Russa para as Relações Exteriores, em Moscou, em 2019. Eu fiz o pós-doutorado naquela cidade, numa outra universidade, e fui convidado pela nossa colega Galina Petrova, que muitos de vocês conhecem, que é professora aqui na MGIMO, que tem o maior departamento de língua portuguesa da Rússia. Tem 130 alunos de português e 13 professores de português, que para a Rússia é um número bastante grande, e que, na verdade, ensina português para pessoas que futuramente vão trabalhar nas relações exteriores, no Itamaraty da Rússia, por assim dizer, e outras funções importantes. Eles me convidaram, por, digamos assim, levando em conta os 8 séculos da língua portuguesa, para eu dar 8 aulas sobre esses 800 anos. E eu, então, decidi que era hora de fazermos uma espécie de história político-linguística da língua portuguesa. Por um lado, porque há muitas tentativas de periodizar a história da língua, importando critérios para dentro da história linguística. Por exemplo, o português na colônia, no Império, na República, importando outras fontes de organização cronológica, mas talvez fosse chegada a hora de fazermos isso baseado na própria história política da língua, né? E quem abriu esse caminho, certamente, foi o professor Carlos Alberto Faraco, no belo livro que publicou há uns poucos anos atrás, chamado Uma História Sociopolítica da Língua Portuguesa, que então com o qual eu decidi dialogar. Eu não sei se aqui a imagem está cortando os slides ou é só para mim. Vocês conseguem ver os slides ou eles estão sendo cortados? Vemos em tela pequena. Agora sim, prof. Agora sim, ficou excelente. Não está cortando o texto, né? Não, está bem. Ah, é só para mim que corta, então. Muito bem. Então, por essa periodização, eu pensei 4 modos de ser língua que o português teria passado desde que se constitui. O português teria passado por uma fase como língua vernácula, outra fase como língua colonial, outra fase como língua nacional, e estaria agora numa transição para uma língua internacional. Vamos pegar uma data emblemática, desde o fim da Guerra Fria, digamos assim, quando houve um rearranjo das relações entre os países e a geopolítica mundial. Não é à toa, por exemplo, que o Muro de Berlim caiu em outubro de 89, e a primeira vez na história que os países de língua portuguesa se encontraram foi em 1º de novembro. Foram 27 dias depois da queda do Muro de Berlim que os países de língua portuguesa se encontraram pela primeira vez na história, oficialmente, exatamente quando nasce a ideia do ILP, 1º de novembro de 1989, em São Luís do Maranhão, né? Então, vamos ver rapidamente o que são estas 4 categorias, para concentrarmos mais a discussão em língua internacional, né? Com essa periodização, a gente pode usar plenamente a categorização de Richard Ruiz, as orientações do planejamento linguístico. Segundo ele, todas as políticas linguísticas se orientam a partir de 3 perspectivas sobre a língua. Ou a língua é um problema, ou a língua é um direito, ou a língua é um recurso, né? Nós vamos encontrar variadas políticas ocorrendo dentro desses eixos e vamos ver essas 3 categorias sendo utilizadas de várias maneiras ao longo da história da língua portuguesa. Podemos fazer uma relação entre estes modos de ser língua, esse modo de organização dos espaços linguísticos, com 4 tipos de fontes de poder, né? 4 tipos de Estado, por assim dizer, que produzem as suas próprias ideologias, as suas próprias estruturas sociais, as suas próprias diferenciações de classe. O Estado medieval produziu o vernáculo português em diglossia com o latim, porque o poder da igreja era muito grande e a igreja tinha outra língua, que era o latim. O Estado renascentista conteve, de certo modo, este acroleto, que era o latim, e já foi tributário da primeira expansão colonial portuguesa, que, na minha hipótese, não foi a expansão portuguesa para a África, mas foi a própria reconquista dos territórios
aos árabes no Algarve e no sul de Portugal. A expansão do norte de Portugal para o sul, quando os cristãos foram se apropriando das terras e transformando em servos os habitantes do sul e encerrando em mourarias e judiarias a população árabe e judaica que vivia nessa região, é o primeiro gesto colonial que depois vai se projetar para os Algarves, né, para Ceuta, para Mazagão, as cidades que Portugal conquistou no norte da África, e ali está o germe do processo colonial que vai se projetar em seguida para Cabo Verde, para as costas da África, Brasil e assim por diante. Muito bem. O Estado Nacional, então, que tecnicamente só é possível depois da Revolução Francesa. Então, vocês vão encontrar na história muita gente que diz assim, Portugal foi o primeiro Estado nacional da Europa. Tecnicamente é viável e aceitável dizer que Portugal é o primeiro, um dos primeiros estados centralizados da Europa, mas não propriamente, do ponto de vista sociológico e politológico, dizer que é o primeiro Estado nacional da Europa. Porque o Estado nacional, como nós o entendemos hoje, ele nasce a partir das resoluções e das realizações da Revolução Francesa. Então, ele é um produto mais tardio, na verdade, né? A Revolução Americana e a Revolução Francesa é que criam essa nova forma de ser Estado, que possibilita a invenção da língua nacional. E, finalmente, no processo de expansão da governança global, das instituições das organizações internacionais, com a perda de soberania progressiva dos Estados nacionais, vejam o caso da União Europeia, vejam o caso de outros blocos econômicos, podemos postular, então, que embrionariamente temos estados cada vez mais pós-nacionais, também integram população migrante crescente, outras línguas, outras culturas, e, portanto, estamos passando aqui também a uma fase de uma língua ou de línguas internacionais. Né? Vamos ver rapidamente cada uma delas. O modo vernáculo de ser língua. Então, o vernáculo é uma língua que não passou pelas revoluções tecnológicas, que faz com que nós chamemos algo de língua, isto é, um tratamento da variação linguística, uma circunscrição dessa variação, o desenvolvimento de instrumentos, por exemplo, uma ortografia, uma gramática, um dicionário. Hoje podemos dizer uma presença na internet, né? O uso de apps na internet, para a internet e para a comunicação tecnológica. Nós sabemos que a palavra vernáculo originalmente significava um escravo nascido em casa. Então, carrega o significado de algo que é do lar, algo que é falado no lar, uma língua falada no lar, e que dessa ideia de lar, de autenticidade, de local, é transferida depois para um caráter de língua nacional, ou até depois de língua castiça. Vejam, por exemplo, que o meu departamento se chama aqui na UFSC Departamento de Língua e Literatura Vernácula. Ou seja, quero assumir que em pleno século XXI o português é um vernáculo, sendo que o Brasil tem 238 vernáculos, isto é, línguas faladas no lar. E isso é muito engraçado, porque há uns anos atrás eu estava no escritório de fotocópias, onde os alunos faziam os velhos xerox, antes da internet, né? E uma aluna de letras disse para outra assim, escuta, eu já estou aqui há 6 meses e até agora não vi essa tal de língua vernácula. A aluna não entendeu que língua vernácula era aquela que ela estava ali a estudar, porque não entendeu que aquilo era um apelido para a língua portuguesa. Né? As línguas vernáculas criaram uma série de topói, uma série de figuras para pensar a história da língua portuguesa, a relação diglóssica do português com o latim, qual era o espaço ocupado pelo latim, qual era o espaço ocupado pelo português, como o português foi se expandindo sobre o latim. Um segundo topos é a nomeação da língua. Né? O Faraco mostra que nos primeiros 2 séculos de existência do português ele era chamado apenas de nossa linguagem. Não aparece o nome português. O nome do país não tinha grudado ainda no nome da língua. Né? É uma operação posterior, muito interessante, né? Como isso é feito e às vezes não foi feito para outras línguas. Depois, a ideia de que, digamos, uma origem de legitimação da nossa linguagem foi o desenvolvimento de uma tradição literária, que não ocorreu em outros vernáculos. Então,
o galaico português do trovadorismo, e a própria estrutura de diferenciação entre o português e o galego, que acabou deixando o galego fora da língua portuguesa, né? O que hoje conduz a uma questão muito interessante, que é, ao mesmo tempo, o galego se constituiu como uma língua separada e diferente do português, e, ao mesmo tempo, há na Galiza a proposta de reintegrar o galego ao português, superando, digamos, aquela questão histórica dele ter ficado fora da Constituição do português, o chamado reintegracionismo do galego, né? E, finalmente, uma questão muito interessante de como, já na percepção de que a língua vernácula era uma língua das maiorias, vai havendo legislação restritiva a outras línguas. Proibição do hebraico, proibição do árabe, restrição do espaço do latim e assim por diante. Então, eu trouxe aqui essa imagem para mostrar a expansão de Portugal para o sul, né? Nessa hipótese de que o processo colonial começa com essa conquista territorial. O processo colonial está sempre associado à conquista, ocupação territorial e ao uso, ao mesmo tempo, de um hard power, a espada, e de uma soft power, no caso, a fé, contra aquele que não tem fé. E para essa fé vai de brinde a língua, né? Então, nessa tríade espada, igreja e língua, ocorre o processo de constituição colonial para a própria língua. Ver a língua, então, como um processo colonial, um processo que vai nascer lá no século XIII, XII, muito devagarinho, e vai chegando no auge a partir do século XVI, XVII, e se estende na língua portuguesa até o século XX, até a segunda metade do século XX, né? Que o português, então, ao longo de grande parte da sua existência, é uma língua colonial. É importante verificar como ela funciona. Uma língua colonial não pressupõe que todos a aprendam. Por isso que, quando acaba o colonialismo português na África, Moçambique tem apenas 11% de falantes de português. E as pessoas se perguntam, como foi então possível estar em Moçambique tantos séculos e a população não ter aprendido português? E depois, os censos linguísticos de Moçambique mostram que a porcentagem de falantes de português em Moçambique dobra a cada 10 anos. Por quê? Porque o português deixa de ser uma língua colonial, passa a ser uma língua nacional, e um Estado nacional, então, assume essa língua e implementa, com a instrumentária característica da língua nacional, a rádio nacional, a TV nacional, as escolas, isso, aquilo, uma política de língua. Segundo, o papel que a igreja continuou tendo no período colonial, né? Isso pode ser analisado como um fator pelo qual o latim teve uma permanência nas colônias muito além do que ocorreu em outros contextos. Eu escrevi agora há pouco tempo um texto com a Saila Japingali, que é uma especialista em história da língua inglesa na Índia. Nós escrevemos sobre a história do português e do inglês na Índia. E nessa história, nos surpreendeu muito que as escolas portuguesas na Índia ensinassem latim para os indianos, e não português só, não apenas português. Ou seja, enquanto os ingleses ensinavam só inglês, os portugueses ensinavam latim e inglês, porque os padres finalmente tinham uma presença central no aparato educacional e naquilo que é, então, o soft power da língua portuguesa. No processo colonial emergem línguas de interface. Os crioulos aparecem no processo colonial com as senzalas, né? Com a escravidão, que é um processo multilíngue. As línguas gerais também. As línguas gerais são um fenômeno da expansão para os sertões. A língua geral da Amazônia, a língua geral paulista, a língua geral dos bandeirantes. São fenômenos típicos das línguas coloniais. E o processo colonial tem uma influência muito grande no modo como o português foi normatizado, né? Porque, sendo o processo colonial uma língua, um processo de distinção abissal entre o que é a metrópole e o que é a colônia, entre o que são as classes pudendas e as classes despossuídas, como diz o Boaventura de Sousa Santos, o processo de normatização não é feito em direção às variedades populares da língua, mas é feito em direção à corte, e é feito em direção às variedades eruditas, muitas delas importadas como concepção do latim e depois do próprio francês, né? Então, há aqui
um impacto no modo como a normatização ocorre. Quem quer saber mais sobre isso, lê o livro de Haugen sobre a normatização do norueguês, porque na Noruega se desenvolveram duas normas. Uma norma orientada para a língua colonial, que era o dinamarquês, a bokmål, e outra norma orientada para as variedades populares, o nynorsk. E essas duas normas entraram em conflito na história política do país. Não é o caso do português, mas ajuda a ilustrar esse ponto aqui. No processo de preparação desse curso lá, eu me surpreendi com essa obra aqui, resolvi deixá-la, né, porque central no processo colonial é a escravidão, e eu não tinha conhecimento da dimensão do que foi a escravidão de japoneses pelos portugueses no século XVI. Esse livro do Kitahara Michio Kitahara, dá um belíssimo panorama sobre a escravidão. A escravidão portuguesa foi de 4 tipos. Primeiro, a escravidão de japoneses, inclusive como escravas sexuais em Portugal, que a escravidão foi proibida pelo próprio Dom Sebastião, que estava prejudicando, estava criando insegurança no Japão. Depois o Japão resolve crucificar todos os cristãos, né? Você sabe que o Japão crucificou os cristãos, expulsou os cristãos de lá, numa certa altura, em função destes processos coloniais. Depois a escravidão indígena no Brasil, a escravidão africana e a escravidão de chineses, que foi a última escravidão portuguesa, a partir de Macau, os cules, que foi proibida, então, no final do século XIX, pelo ministro Andrade Corvo, se não me engano, que, então, termina esse processo. Interessante para pensar o processo colonial, né? Passando para as línguas nacionais, por hipótese, então, começa o período das línguas nacionais quando o Brasil fica independente de Portugal e se estruturam 2 estados nacionais. O Estado Nacional brasileiro é um Estado muito atípico, porque ele se estrutura como um Estado nacional monárquico, com um rei de uma dinastia europeia e escravocrata, né? Então, a Constituição do Estado Nacional no Brasil tem uma característica muito peculiar. E o fato de ser língua nacional traz a língua para dentro da panóplia de símbolos nacionais. Então, se vocês olham a Constituição do Brasil hoje, onde é que está a declaratória de que o português é língua oficial? Ela está no artigo 13º da Constituição, chamado dos símbolos nacionais, onde está a língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil, depois vem os símbolos nacionais, são também a bandeira e o brasão. Então, as línguas nacionais significam a nação. Por isso, elas são altamente valorizadas pelos estados. Os estados investem nas línguas nacionais e elas rapidamente se destacam das outras que não são nacionais, porque a sua equipagem começa a ser rápida, né? Elas têm uma equipagem rápida. Elas são objeto normalmente de legislação explícita e são criadas instituições que as protegem, as apoiam, as promovem, né? Então, vejam nós aqui que trabalhamos com a língua portuguesa, todos nós trabalhamos em instituições linguísticas, foram criadas em função dessa percepção por parte do Estado da oportunidade, da centralidade que as línguas, nesse caso a língua portuguesa, ocupam. Como a língua está associada à identidade, ela tem uma pretensão de totalidade, então, para ser brasileiro, a gente tem que falar português, né? O Estado Nacional, então, é uma máquina de destruir outras línguas, até mais do que no período colonial, até mais do que nos períodos anteriores, por causa dessa necessidade. Até mesmo outras variedades das línguas são desvalorizadas. Então, vejam como no caso do Brasil, por exemplo, o aparato oficial de promoção sempre frisa língua portuguesa, variante brasileira, né? Sempre na tentativa de juntar os limites do Estado com os limites da língua. Hoje, variante brasileira é uma palavra até perigosa, está mais associada ao coronavírus de Manaus, a variante brasileira, né? E eu até me pergunto que impacto isso pode trazer para essa expressão usada no campo linguístico, né? Porque, a rigor, não se trata de variante brasileira, a gente teria que dizer a norma brasileira, né? Variantes brasileiras há muitas.
Nós somos professores sempre de uma norma linguística, no caso, a norma do português brasileiro. Então, além disso, claro, como ela se expande para todos os âmbitos de uso, ela rapidamente ganha léxico, ela rapidamente ganha recursos, ela é atualizada, né? Esses dias me liga um colega do Egito para perguntar se no Brasil as faculdades de medicina são em português. Eu disse, claro, como não seriam em português? Eu disse, não, porque aqui no Egito as faculdades de medicina ou são em inglês ou são em francês, não são em árabe. Porque, digamos, o processo de ocupação de todos os espaços por uma língua pode ser mais ou menos completo conforme o país, né? Essa imagem aqui é do Herbert Parentes Fortes, eu não sei se vocês ouviram falar dele. Ele é, digamos, o representante do paroxismo máximo da língua nacional no Brasil. Ele foi o linguista, ele era psicólogo, na verdade, que lutou para mudar o nome da língua portuguesa, para que o nome da língua portuguesa deixasse de ser língua portuguesa e passe a ser língua brasileira. Essa luta foi feita de uma forma muito interessante, primeiro na Câmara de Vereadores da capital, que era o Rio de Janeiro, nos anos 30, e depois essa questão foi levada para a Constituinte de 46, onde os deputados votaram no Brasil se a língua devia se chamar língua portuguesa ou língua brasileira. E a demanda, claro, é porque, sendo uma língua nacional, a língua tem que coincidir com os limites do Estado. E tem que reconhecer que, no caso, o Brasil não tem nada a ver com Portugal, não tem nada a ver com Angola, porque o Brasil é um Estado nacional, Portugal é outro Estado nacional. Então, é muito interessante esse livro, A Questão da Língua Brasileira. É interessante como ainda há separatistas linguísticos no Brasil que pleiteiam a separação do português, né? São os modos de pensar da língua nacional. E, finalmente, podemos dizer que a língua nacional é monumentalizada. São feitos monumentos para a língua. Eu visitei o monumento da língua Afrikaans, em Paarl, na África do Sul, fiquei impressionado. É um grande monumento de concreto em cima de uma colina, dominando uma paisagem belíssima na África do Sul, com todo um simbolismo. É o monumento à língua, como nós temos os museus das línguas, o Museu da Língua, temos o Dia da Língua, né? A monumentalidade da língua está associada ao seu período de língua nacional. Muito bem. Dito isso, nós sabemos que já estamos raciocinando no outro quadro, isto é, pelas nossas falas, pelas nossas práticas, nós já sabemos que não estamos assim nesse momento, digamos assim, mais ferrenho de definição do português como língua nacional, embora tenhamos que admitir que, numa história cultural como essas várias fases, vernácula, colonial, nacional, internacional, convivem, né? A entrada em cena de uma não elimina a outra, apenas refaz os elos em que elas se encontram. O que seriam línguas internacionais, então, para a gente chegar no nosso ponto? Em primeiro lugar, eu diria que elas funcionam em repertórios, elas funcionam junto com outras línguas. Elas escapam dessa ideia totalizante de que elas significam a totalidade, mas elas passam a fazer parte de grupos, né? de grupos de língua, de repertórios. Elas são sustentadas cada vez mais por outros espaços do que os espaços nativos. Veja só, por exemplo, como o quadro comum de referência para as línguas é importante em Portugal, mas é um quadro, na verdade, de um multilinguismo europeu, né? Foi desenvolvido na Universidade de Oxford, é aplicado às línguas oficiais da União Europeia, é uma parceria entre o português e outras línguas da Europa, é um multilinguismo europeu em curso a partir de instrumentos legais, e muitos dos recursos para o financiamento de projetos da língua portuguesa vêm do fato dela estar associada a esse bloco de línguas, né? Um segundo exemplo é o caso da China. A China tem hoje 42 graduações em português. A China dá uma sustentação para a língua portuguesa. A China faz promoção da língua portuguesa. Por quê? Porque no modo língua nacional, ganha quem se apropria de novas línguas. Quem pode ver as línguas como recursos
e que sai dessa ideia de que nós temos uma língua por uma fatalidade histórica, mas não, nós temos uma língua por um cálculo geopolítico, por um desejo geopolítico, por uma vontade de associação. Portanto, está muito mais nas nossas mãos orientar as nossas políticas linguísticas para o multilinguismo e a múltipla associação entre línguas. Nesse contexto, evidentemente, os falantes não nativos ganham destaque, porque, como nós nos lembramos, até uns 20 anos atrás se cantava como uma grande vantagem para o português que o português tinha basicamente só falantes nativos, não tinha falantes não nativos. Ora, hoje o importante, de certo modo, é ver que línguas têm mais falantes não nativos, porque são as pessoas que investiram para aprender aquela língua. Isso fala da atratividade que aquela língua tem para atrair pessoas. Por que tantas pessoas investem no aprendizado do inglês? Né? O que o inglês oferece para as pessoas, que as pessoas dedicam o seu tempo, o seu dinheiro, a sua escolaridade, em busca de algo que aquela língua dá. Então, os falantes não nativos é que são o termômetro de como é que uma língua anda neste mercado internacional de línguas. As línguas internacionais são línguas de abertura, de diálogo com o outro, né? Prevêem possibilidade de trânsito, portanto, são o contrário do que a gente poderia chamar de uma língua de fechamento. Eu sempre conto esse exemplo, veja o caso da televisão brasileira. A televisão brasileira não só é monolíngue em português, a televisão brasileira evita qualquer outra variedade do português que não seja brasileiro. A tal ponto de que em muitos jornais, quando, por exemplo, o primeiro-ministro de Portugal fala em português europeu, a televisão abaixa o volume do que ele está dizendo em português e fala em cima em português brasileiro. Né? Quer dizer, o que está associado a essa vontade de fechar o espaço, não permitir o trânsito no espaço, né? Como uma reminiscência dessa ideia de língua nacional. E se você pergunta para os jornalistas, o que eles respondem? Respondem que é feito assim porque os brasileiros não entendem os outros. Ora, claro que quem nunca ouviu outros falando não entende da primeira vez, vai entender da segunda, da terceira vez, eventualmente. Né? Então, evidentemente, há aí uma vontade de fechamento quando as línguas internacionais são propostas de abertura. E menos monumentalidade. Importa menos a monumentalidade do que a funcionalidade dessas línguas. Do ponto de vista da gestão, isso cria um problema para os estados. Cria uma grande insatisfação para os estados. Vejam a reação de muitos em Portugal e alguns no Brasil contra o acordo ortográfico, que é claramente um instrumento internacional de gestão, né, no qual, pela primeira vez, os países sentaram ao redor de uma mesa e combinaram um documento conjunto, mais ou menos perfeito, né, mas como um gesto de comunidade para refletir sobre uma língua que não é minha nem sua, mas é de um conjunto de países e de populações. Essa reação se deve exatamente ao fato de que as línguas internacionais demandam outro tipo de gestão. Uma gestão internacionalizada, supranacional, ou pelo menos internacional, uma gestão conjunta, a construção de instrumentos conjuntos, a realização de acordos, a perda de soberania sobre certos aspectos da língua. Por exemplo, o Brasil não pode mais fazer uma reforma ortográfica por si só, sem conversar com os outros. O Brasil perdeu esse item da sua soberania voluntariamente. O Brasil entregou isso a um coletivo, pensando que o português é uma língua internacional. Né? E, então, há uma percepção também da importância da língua pelos falantes, os falantes se engajam. Vejam como nós temos movimentos sociais, como nós temos escolas privadas, como nós temos associações de todo tipo querendo se envolver com a língua portuguesa, pela percepção do seu valor. Né? Ontem, na minha palestra na Unesco, mandou uma mensagem no chat um prefeito de um município brasileiro do Pará, perguntando como é que as prefeituras podem colaborar, prefeituras brasileiras podem colaborar com a promoção do português. É uma pergunta que eu não esperava, por exemplo, que acontecesse. Então, podemos dizer que uma língua internacional, como um hub aeroportuário, recebe voos de todo o mundo e os redistribui para tantos destinos,
os novos países administrados por estados pós-nacionais, né? Essa ideia de que a língua poderia ser representada por uma metáfora de hubs aeroportuários, onde os aviões chegam e são, de novo, redistribuídos, né? As línguas são, então, os conectivos dessas identidades, de cidades cada vez mais multilingües, países também cada vez mais multilingües, etc. Muito bem, então, resumindo até aqui, essa história político-linguística do português trata da convivência e da imposição sobre o latim, em primeiro lugar, depois a convivência e a imposição sobre outras línguas dos espaços coloniais, depois a imposição do monolinguismo dentro dos espaços nacionais. E hoje nós estamos numa convivência e numa disputa do espaço transnacional, né? O que, no entanto, permite que a gente se pergunte: será que a internacionalização do português é a mesma da internacionalização do espanhol, do francês ou do inglês? Ou se trata de uma internacionalização particular, que pode ser objeto da nossa pesquisa e pode ser objeto de uma resposta mais concreta? Então, eu deixo aqui duas perguntas, só para passar por um exemplo ainda. Aí, a pergunta para o professor, né? Temos ensinado e aprendido o português como língua nacional ou como língua internacional? Eu noto que muita gente hoje fala do português como língua internacional, fala do português como língua pluricêntrica, mas pensa ainda como língua nacional. Procura estar naquela fase produtiva que a Emília Ferreiro considera no aprendizado na alfabetização, em que ela está refletindo como é que aquele conceito funciona. Ela está fazendo um trabalho mental, né? Usando categorias às vezes incompatíveis, ela percebe a contradição, mas ela está tentando usar a categoria de língua internacional, de língua pluricêntrica, embora o seu trabalho, a sua fala, traga pressupostos da língua nacional. E então, quais são os impactos para o nosso trabalho de ser o português uma língua internacional? Eu pergunto se é possível a gente definir melhor o que é o português como uma língua internacional. E nós estamos realizando um trabalho coordenado pela nossa cátedra e realizado pelo Observatório da Diversidade Linguística e Cultural da Internet, do Dr. Daniel Pimenta, que é um grande especialista na medição da presença das línguas na internet. Esse projeto, financiado pelo Itamaraty, vai ser apresentado agora na 4ª Conferência Internacional sobre o Futuro do Português, em Cabo Verde, 26, 27 e 28 de maio. E a versão final será apresentada em agosto. Este projeto, através de 369 microindicadores da presença do português na internet, com 9 mesoindicadores e 5 macroindicadores, permite que a gente veja em que posições o português é forte na internet, em que posições o português é fraco na internet, e permite associar isso com determinadas práticas. Por exemplo, o português tem uma participação muito acima da média em pesquisa, o que pode deixar algumas pessoas surpresas. Isso está associado não só ao crescimento das nossas universidades nos últimos 20 anos, mas está associado ao fato de ser o Brasil, e também Portugal, países que apostam no open access, isto é, em colocar a sua produção científica gratuitamente na internet. O Brasil tem 5.900 revistas científicas e elas disponibilizam todos os artigos gratuitamente, enquanto grande parte das revistas norte-americanas cobra pelo acesso aos artigos. Da mesma forma, as teses de doutorado. O Brasil produz hoje 16.000 teses de doutorado por ano, todas disponíveis gratuitamente. Só a minha universidade produz 620 teses por ano de doutorado, ou seja, quase 2 por dia, quase uma a cada 2 dias, né, que são disponibilizadas gratuitamente. Além disso, o Brasil é um dos 22 países do mundo em que as universidades públicas são totalmente gratuitas. E isso tem sido um fator de atração para o nosso sistema universitário de uma série de alunos estrangeiros. Esse trabalho vai permitir uma leitura do modo de internacionalidade do português. E uma das questões que eu já adianto aqui é que os dados mostram que 90% da internet em português é oriunda do Brasil, 4% é oriunda de Portugal,
1,7% é oriunda de Angola, 1,6% é oriunda de Moçambique, e depois de Moçambique, o país mais importante para a internet em língua portuguesa é a França, que tem 0,5% da internet em português. E depois os Estados Unidos, com 0,4% da internet em português. Então, qual é o modo pelo qual o português é internacional? Não significa dizer que o português será a língua internacional da elite globalizada, porque esta função está ocupada pelo inglês, né? Só que esta elite globalizada é inelástica. Ela é uma pequena elite e essa pequena elite não tem uma capacidade de expansão além de um determinado ponto. Quais seriam, então, os outros lugares onde essa internacionalização funcionaria? Isso é motivo para pesquisa concreta, uma pesquisa baseada em variados indicadores, para a gente não pensar que quando a gente diz que o português é uma língua internacional, a gente diz algo sabendo o que isso significa, né? Não, ainda a gente não definiu o modo de internacionalidade desta língua que chamamos português. Eu quero só concluir com um exemplo, então, para exemplificar um pouquinho o que seria isso, a partir de uma disciplina que nós demos esse semestre na pós-graduação em Estudos da Tradução, da UFSC, chamada Multilinguismo e Tradução. Totalmente online, uma disciplina que se perguntava qual é a importância da tradução para a construção do multilinguismo e qual é, digamos assim, o papel do multilinguismo, como impacta o multilinguismo na teoria da tradução. E desenvolvemos para isso uma metodologia para disciplinas, agora que nós estamos trabalhando online, chamada OMIP. A disciplina é totalmente online, a disciplina é multilingüe, ela não ocorre em português, ela ocorre em português, espanhol, francês e inglês. Ela é multidisciplinar, porque os professores são oriundos, nesse caso, foram oriundos de 12 universidades diferentes em 8 países, todos eles da nossa cátedra Unesco, todos eles através de convênios internacionais. Então, a gente pode fazer com a universidade o que os americanos fizeram com o computador quando inventaram a ARPANET, né? Antes o computador funcionava isoladamente, cada computador. Os americanos inventaram um jeito de conectar os computadores e fazer com que eles funcionassem juntos. Isso é a internet. As nossas universidades, cada uma funcionava sozinha, mas agora nós podemos conectá-las e fazer com que elas funcionem em rede, multidisciplinarmente, interinstitucionalmente, dando realidade para os convênios internacionais e de um modo pluricontinental, associando, então, diferentes países. Veja o resultado. A disciplina tinha 9 alunos presenciais. A média de alunos nas pós-graduações é pequena, uma disciplina com 9 alunos matriculados. Quando nós aplicamos esse modo de trabalhar, o número subiu para 104 alunos matriculados. De 9 para 104. Sendo metade dos alunos brasileiros e metade de 11 outros países. De modo que nós ajustamos a disciplina, ela tem que ser dada às 10 horas, das 10h30 da manhã, para pegar o México às 7h30 e pegar a Indonésia às 9h30 da noite. Então, nós temos que levar em conta o fuso horário para poder trabalhar nessa disciplina. Esses alunos são falantes de 23 línguas diferentes, né? Portanto, nós estamos aqui tratando de um repertório linguístico. Vocês conhecem essa figura aqui, que é a figura das línguas do indivíduo, né? Nós estamos aqui falando de uma comunidade multilingüe que participa de uma universidade, com a seguinte estrutura: 70% dos alunos são falantes de português, 70% são falantes de inglês, 50% são falantes de espanhol, 20% são falantes de francês. Entre 5% e 10% falantes de hindi, russo, indonésio e árabe, e menos de 3% de várias outras línguas. E só 5,5% são falantes das 4 línguas de ensino no curso. Daí chamamos, então, professores da Índia, professores da África do Sul, professores da França, da Indonésia, da Rússia, do México, do Brasil, e o professor deu aula na língua que ele costuma dar aula. Então, a professora da Índia deu aula em inglês, as professoras do México em espanhol, o professor da França em francês, e sempre que o professor dava aula numa língua, o PowerPoint era noutra língua. Então, por exemplo,
falando inglês, o PowerPoint é em português. Falando português, o PowerPoint é em inglês. E o chat é usado, então, onde são feitos resumos, frases do que está sendo dito, né, para ajudar a orientação daqueles que não falam as línguas. E para os alunos se pede que eles se confrontem com as línguas, mesmo que eles não conheçam, né? É uma experiência portanto, dessa confrontação, inclusive com línguas de sinais, com libras, interpretando tudo o que foi feito em português, mas não interpretando os outros, porque os nossos intérpretes são treinados só do ponto de vista do português. Libras, português, português, libras, mas nunca libras inglês, libras francês, libras espanhol, ou seja, uma espécie de carência de multilinguismo nessa formação, né? Finalmente, a avaliação foi escrever um ensaio baseado em 4 aulas, e hoje nós estamos aqui, estou aqui suando, corrigindo 44 ensaios em 4 línguas, e os 12 melhores ensaios serão publicados numa publicação multilingüe em 4 línguas, respondendo às perguntas básicas do curso. O que isso significa? Significa que nós estamos usando um repertório de línguas como base do ensino, do qual faz parte o português. Isso permite ver que colocar o português em diferentes repertórios é abrir para o português diferentes mercados linguísticos. Em segundo lugar, o uso de repertórios evita uma disputa de soma zero com línguas de maior projeção. Porque aqui no Brasil, hoje, a internacionalização é pensada assim: devemos dar a disciplina em inglês ou em português? Em inglês ou em português? E isso significa uma aposta das universidades com a ideia de que internacionalizar é dar aula em inglês, né? Quando nós temos 53 milhões de falantes de português fora do Brasil, que tem demandas. Nós temos milhões de falantes de francês, milhões de falantes de espanhol, que não se internacionalizam exatamente porque as aulas são dadas em inglês, né? Em terceiro lugar, permite que públicos não tradicionais entrem em contato com o português. Então, vários desses alunos entraram em contato com o português pela primeira vez, ouviram português pela primeira vez, né? Viram colegas falantes de português pela primeira vez e, portanto, na pesquisa feita, despertaram o interesse em aprender português. Fomentou a intercompreensão dos alunos também, o esforço dos alunos de se comunicarem. E agora vamos reeditar com outra disciplina, a partir de setembro, só que integrando inteligência artificial e elementos de TICs, por exemplo, cabines de interpretação para interpretação comunitária, por exemplo, legendagem automática, por exemplo, tradutor eletrônico, sumarizadores automáticos, experimentando como é que nós podemos ter um Moodle e uma sala de aula cada vez mais voltados para um repertório multilingüe. Finalmente, trata-se aqui de uma ação de internacionalização. Então, aqueles velhos conceitos da internacionalização, que nós temos que mandar alguns alunos para o exterior, e depois tem a internacionalização em casa, que a gente recebe alguns alunos do exterior, né? A média de alunos estrangeiros nas universidades brasileiras é de 1% dos alunos. A Unicamp tem 4%. Ou seja, uma média muito baixa. Mas aqui nós podemos transformar imediatamente milhares de disciplinas em ações de internacionalização, colocando em contato os nossos alunos com alunos de vários outros países, estabelecendo oportunidades de diálogo, de conhecimento, de culturas, etc. Então, para pegar o gancho e finalizar, pensar o português como uma língua nacional tem várias implicações, uma língua internacional tem várias implicações metodológicas, operacionais, etc. Nós estamos tentando visualizar como nós podemos fazer essa transição e como nós podemos atualizar o nosso modo de trabalho nas universidades, internacionalizando exatamente um repertório dentro do qual o português tem um papel de destaque. A Câmara do Livro pediu alguns depoimentos sobre a língua portuguesa nesse dia. Várias pessoas mandaram depoimentos e eles destacaram aqui uma frase do meu depoimento, justamente ressaltando esta ideia
de que a língua portuguesa não está sozinha, né? Mas que nós estamos em uma fase de reconhecimento do multilinguismo e também das metodologias associadas ao multilinguismo. Aiguje, obrigado. Muito bem, professor Gilvan, excelente esse panorama, né, dessa transição da língua portuguesa como nacional para uma língua internacional.